Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Síndrome Genitourinária da Menopausa, novo guideline. Eric, a síndrome genitourinária da menopausa é uma condição subdiagnosticada, mas que tem grande impacto na qualidade de vida das mulheres pós-menopausa. Com certeza. É por isso que nós ficamos tão animados quando vimos esse novo guideline sobre o tema, que foi publicado ali, coordenado pela Associação Americana de Urologia, mas que foi endossado pela Sociedade Americana de Menopausa. Então, é um guideline que interessa a todas as especialidades que atendem mulheres com sintomas dessa síndrome. Mas vamos começar familiarizando o pessoal com esse termo, né? Síndrome genitourinária da menopausa. O que é que isso significa? Então, Ícaro, a gente sabe que a mulher quando entra na menopausa, ou às vezes quando está ali naquele período de perimenopausa, né, vai ter redução da produção ovariana de estrógeno, vai ter um hipoestrogenismo. Né? Obviamente, esse hipoestrogenismo ele é maior, né? Mais significativo, exatamente na pós-menopausa. Tá? Na perimenopausa ele ainda flutua muito, então é mais difícil. A mulher pode ter sintomas, mas é menos frequente do que na pós-menopausa mesmo, né? Que é quando esses níveis estão lá embaixo. E aí esse hipoestrogenismo vai ter, obviamente, consequências clínicas. Né? A partir do momento que você tem menos estrógeno, alguns tecidos que respondiam e dependiam desse estrógeno, né, vão modificar, vão ter uma modificação tecidual que pode levar a sintomas específicos. E um desses tecidos é o epitélio urogenital. Então, o estrógeno, ao longo da vida fértil da mulher, ele vai agir nesse epitélio e vai aumentar não só a epitelização, aumentar o número de camadas nesse epitélio, como também lubrificar esse epitélio. Então, a lubrificação ali da vaginal, por exemplo, ela vai vir da ação do estrógeno. O estrógeno vai epitelizar, vai aumentar o número de camadas, vai aumentar a lubrificação, né? Então, se você tirar o estrógeno, você começa a ter uma atrofia desse epitélio e, acompanhado dessa atrofia, uma redução da lubrificação, o que vai levar à secura. Né? Lembrando que eu não estou falando só do epitélio genital, é urogenital. Perfeito. Né? Daí o nome da síndrome. Né? Ela inclui a parte urológica também, não à toa a Sociedade de Urologia está preocupada com o problema. Porque a partir do momento também que você tem esse efeito no epitélio urológico, né, você também vai ter sintomas como disúria, você pode aumentar o risco de infecção urinária de repetição, né? Então você acaba tendo manifestações ginecológicas, genitais, associadas a manifestações urológicas, compreendendo assim, compondo essa síndrome, que é uma síndrome que ocorre pela falta do estrógeno. Então, às vezes a mulher ela pode ter de sintomas apenas exclusivamente a síndrome genitourinária. Né? Às vezes, ela vai ter também, associado a essa síndrome genitourinária ou não, sintomas sistêmicos. Então, ela pode ter sintomas sistêmicos isolados, principalmente os famosos fogachos, sintomas vasomotores. Eles podem vir associados à síndrome genitourinária ou a síndrome genitourinária pode vir isolada. Lembrando que quanto maior o tempo depois da menopausa, quanto mais o tempo vai passando, maior o risco da mulher apresentar síndrome genitourinária. Então, ela não é mais prevalente na perimenopausa ou no início da menopausa, ela é mais prevalente anos após a menopausa. Às vezes, até quando a mulher já deixou de ter fogacho, ela pode começar a se queixar mais. Né? E mesmo que ela se queixe já antes, esses sintomas eles podem se agravando ao longo da menopausa. Então, é muito importante que eles sejam questionados. Por que eles são subdiagnosticados, como você falou? Porque eles não são questionados. O médico esquece de perguntar sobre isso e muitas vezes são sintomas que para aquela mulher são tabus. E elas acabam não referindo na consulta médica informativa se você não perguntar. Perfeito. E aí vem um grande questionamento, né? Como suspeitar, como investigar a existência da síndrome genitourinária na nossa prática clínica. Acho que principalmente no consultório do endocrinologista, vale isso que você colocou. As pacientes dificilmente vão trazer isso como uma queixa durante a consulta. Nós é que devemos perguntar, buscar ativamente se há manifestações dessa síndrome. Talvez para o ginecologista elas relatem com mais frequência, mas para nós não. Bem, a gente vai entender as manifestações dessa síndrome em 3 classes: sintomas genitais, sintomas urinários e sintomas sexuais.
E a gente deve pesquisar tudo isso durante a anamnese. Sintomas genitais estão relacionados justamente ali com a atrofia. Então, é uma sensação de desconforto, de ressecamento, que acaba gerando dor na relação sexual. Algumas pacientes chegam a falar, inclusive, sobre sangramento após a relação sexual, durante a relação sexual, o que acaba fazendo com que elas comecem a evitar momentos íntimos com o parceiro e acaba prejudicando o relacionamento. Isso. Nos sintomas urinários, os mais comuns são aumento da frequência de micções, incontinência urinária e até mesmo infecção urinária de repetição. Já aconteceu comigo, assim, durante a consulta de uma paciente pós-menopausa, dela soltar durante a consulta alguma coisa relacionada à infecção urinária de repetição, e a partir dali a gente foi voltando, vendo os sintomas, e ela tinha realmente todos os critérios da síndrome, mas ela não achou que essa era uma razão para a consulta. E do ponto de vista sexual, é justamente porque, em decorrência desses sintomas genitais, acaba surgindo uma disfunção sexual. Ela acaba evoluindo, sim, com redução da libido, redução do desejo sexual, mas não por um problema endócrino, nem tanto pela queda hormonal da menopausa, e sim como uma consequência dos sintomas de dor, de desconforto que ela apresenta quando tem uma relação sexual. Tudo isso a gente tem que buscar na anamnese para fechar o diagnóstico da síndrome. O exame físico, que é muitas vezes feito pelo próprio médico ginecologista, né? Envolve identificar realmente sinais de atrofia, enfim. Pode ter eritema. Eritema. Então, é uma interface ali entre anamnese e exame físico, mas só na anamnese já é possível fechar esse diagnóstico. Isso, você não precisa ter o exame físico para fechar a síndrome e indicar o tratamento. Perfeito. Bem, falando sobre tratamento. Quando a gente fala hoje sobre terapia hormonal na menopausa, nós temos a terapia sistêmica e temos a terapia local. Pensando na terapia sistêmica, quando é que ela pode ser indicada para a mulher que tem síndrome geniturinária da menopausa? Então a terapia sistêmica, né, até segundo o próprio guideline, meio que ele valida algo que a gente já fazia, né, você vai indicar quando essa mulher tiver também associada a essa síndrome geniturinária sintomas sistêmicos, principalmente sintomas vasomotores. Então, como eu disse no início, a síndrome geniturinária pode estar isolada ou pode vir associada a sintomas sistêmicos. Se está associada a sintomas sistêmicos, você pode, então, lançar mão de uma terapia sistêmica, seja por via oral, seja por via transdérmica, né? Porque muito provavelmente é uma grande chance de, ao mesmo tempo que vai tratar os sintomas vasomotores, que vai tratar os fogachos, resolver também a síndrome geniturinária, tá? Mas lembrando que nem todo mundo pode fazer a terapia sistêmica, né? Então, existe um perfil de mulheres em que essa terapia ela pode ser feita de forma mais segura, né? Que são principalmente aquelas mulheres que estão no início da menopausa, ou se você quiser contar um tempo, até nos primeiros 10 anos de menopausa, a gente, em geral, evita a terapia após 10 anos de menopausa. Numa mulher que, além disso, tenha menos de 60 anos de idade, certo? Então, menos de 60 anos, aí um tempo de 10 anos de menopausa, é um perfil que eu tenho de maior segurança para fazer. Não é que está contraindicado depois desses períodos de tempo, mas geralmente estará contraindicado por N motivos, tá? Mas o perfil de segurança melhor é esse. Tempo de menopausa 10 anos, abaixo de 60 anos de idade. Desde que não existam contraindicações. Então, obviamente, se essa mulher tiver história de câncer de mama, né, tiver história de um câncer, qualquer câncer estrógeno dependente, como câncer de endométrio, se ela tiver doença cardiovascular, já tiver tido evento cardiovascular, infarto, AVC, se essa mulher tiver uma doença hepática descompensada, insuficiência hepática, né, nessas situações, você não vai poder fazer, né, claro que tem outras também, mas não vou estar aqui citando todas, mas tromboembolismo, por exemplo, né, você não vai fazer a terapia hormonal sistêmica da menopausa. Mas se essa mulher não tem contraindicação, menos de 60 anos de idade, está aí dentro do tempo de 10 anos de menopausa, principalmente ali no iniciozinho da menopausa, tem os sintomas vasomotores e os sintomas sistêmicos, um estrógeno por via oral, ou um estrógeno por via transdérmica, ou na forma de gel, ou na forma de pump, de spray, como chegou ao Brasil recentemente, né, você pode resolver, além dos sintomas vasomotores, os sintomas geniturinários dela, né? Só tem que ter cuidado mesmo com a medicação que você está usando. Então, sempre lembrar de escolher estradiol, né, ou 17-beta-estradiol, ou valerato de estradiol.
Estrógenos equinos conjugados não seria a primeira opção e a gente praticamente não acha mais no Brasil, né? Então, realmente, hoje, quando a gente está falando de terapia hormonal da menopausa, o que a gente vai encontrar é o estradiol mesmo, né? Isso já facilita, né? E evitar, na maioria dos casos, etinil estradiol, que é o presente em pílulas contraceptivas, porque aqui o objetivo não vai ser contracepção, o objetivo vai ser tratar sintoma. Então, evitar o etinil estradiol, dar preferência ao estradiol. E se for escolher entre oral e o transdérmico, não há nada que diga que um é melhor para os sintomas vasomotores ou para os sintomas geniturinários do que outro, né? Então, pensando em perfil de segurança, o transdérmico seria melhor. Então, tratamento sistêmico pode melhorar a síndrome geniturinária? Pode. Se tiver sintomas, então, sistêmicos associados, eu faço uma coisa só, eu faço terapia sistêmica para tentar melhorar a síndrome. Perfeito. Então, essa é a paciente que na anamnese terá também as outras queixas relacionadas à pós-menopausa, principalmente os fogachos, que são atualmente a grande indicação quando a gente pensa na terapia hormonal. Isso. Mas nós teremos na prática um outro perfil de pacientes, de mulheres que não apresentam esses sintomas sistêmicos relacionados à menopausa, ou até podem apresentar sintomas sistêmicos, mas que não têm impacto significativo na sua qualidade de vida, ou que por uma outra razão não podem ou não querem fazer terapia sistêmica com estrogênio para a menopausa. Aqui a gente teria um papel da terapia local para tratar a síndrome geniturinária. Eu poderia utilizar só a terapia local com estrogênio para essas pacientes? Sim. Né? Então, esse perfil que você citou aí é o perfil para você fazer de forma isolada o estrógeno local, estrógeno tópico, vaginal. E não confundir com estrógeno transdérmico. Tem gente que confunde as coisas. Assim. O estrógeno transdérmico é terapia sistêmica. Aqui eu estou falando de uma terapia vaginal. Então, existem preparações em creme, existem preparações em comprimido no Brasil, que você pode fazer por via vaginal e que vai ter ali um efeito local. Então, aquela medicação ali mesmo vai reptilizar aquele epitélio, vai lubrificar novamente aquele epitélio e vai diminuir os sintomas geniturinários com muito pouco efeito sistêmico. Tão pouco que se a mulher tiver sintomas sistêmicos, ela não vai resolver esses sintomas sistêmicos com essa terapia vaginal. Então, ela realmente é direcionada para sintoma geniturinário. Então, se a mulher só tem síndrome geniturinária, se esse é o grande problema dela, você não precisa fazer terapia sistêmica, porque aí você vai estar agregando risco. E não tem para quê. Né? Você faz só a terapia local, que seria mais segura do ponto de vista sistêmico. Não que ela seja inócua. Né? Existe uma absorção, mas é uma absorção pequena, que não trata sintomas sistêmicos, mas que há muita dúvida em relação a efeitos adversos, porque, por exemplo, será que aumenta o risco de câncer de mama? Fica aquele questionamento que a gente ainda vai falar um pouquinho daqui a pouco. Né? Então, é uma terapia, de uma forma geral, segura, local e que é muito eficaz para tratar esses sintomas locais. E quais seriam essas medicações? Então, eu falei que existem comprimido e existe creme. Creme vaginal, a gente tem estriol e promestrieno aqui no Brasil. Né? Olhando no guideline, eles meio que nem se... Promestrieno, eles nem tá lá. Né? Porque é um guideline americano, então a gente tem que pegar o que eles disseram lá e adaptar para a nossa realidade. Então aqui tem o promestrieno, que é um estrógeno sintético, e o estriol, creme. E temos comprimido de estradiol, que tem uma característica até de ter uma absorção menor. Então, se você tiver um perfil de paciente que você está preocupado, mesmo com essa absorção pequena, talvez seja uma medicação assim, que você vai pensar mais nela por ter uma absorção menor. Certo? Então, de comprimido no Brasil, a gente só tem o estradiol. O que o guideline cita mais, que a gente não tem aqui, é o DEA. Né? Que nem é o DEA em si, é um análogo do DEA que eles têm lá nos Estados Unidos e que é aprovado pelo FDA para o tratamento da síndrome geniturinária. Pasterona, né? Como é? Pasterona, exatamente. A gente não tem aqui, não adianta querer fazer DEA em farmácia e manipulação, que esse não foi validado, esse não foi estudado. É essa medicação específica, que ela funciona como um substrato para produção local de estrógeno. Né? Então, isso você coloca lá na vagina e localmente, né, ela vai ser um substrato que vai levar a síntese de estrógeno local. Né? Você também não vai ter um efeito sistêmico dessa medicação. E eles falam ainda sobre uma outra opção para essa paciente que tem sintomas locais, que seria o ospemifeno, que a gente também não tem aqui no Brasil, tem aqui. Né? Que é um modulador seletivo de receptor de estrogênio com CERM, que age basicamente ali naquela mucosa vaginal,
trazendo melhora dos sintomas locais, sem aumentar risco de câncer de mama, porque na mama ele seria um antagonista, né? Um agonista vaginal, embora sim, tenha poucos estudos, viu? Né, existe uma lógica de que ele talvez não aumente o câncer de mama, mas a gente tem poucas evidências de que realmente não aumentou. Fica essa a interrogação. Faz sentido não aumentar, mas cadê os estudos mostrando que não aumenta? E esse ospemifeno, ele seria bom exatamente para aquela mulher que não quer utilizar a via vaginal, tem desconforto em utilizar fazer a aplicação vaginal, então você poderia resolver isso com a forma do comprimido. Agora tem uma característica do ospemifeno que ele piora fogacho. Né? Então se a mulher tiver fogacho, não adianta querer fazer o comprimido para tratar os fogachos, porque você vai piorar os fogachos. Então realmente é para quem tenha a síndrome isolada. Locais. Isso. Lembrando que na hora da prescrição da via vaginal, a gente geralmente faz o que a gente pode, entre aspas, chamar de dose de ataque. Então a gente faz a aplicação diária por 14, 15 dias. E depois dessa dose diária, a gente deixa duas, algumas mulheres podem precisar 3 vezes por semana. Tá? Então você não vai ficar fazendo todo dia. Todo dia é só nos primeiros 14 dias. Depois a gente espaça mais isso semanalmente. Perfeito. Então a gente já viu até aqui em relação a esse documento o que é a síndrome geniturinária, como reconhecer essa síndrome, qual é o papel que a terapia sistêmica ocupa no tratamento dessa condição e também quando indicar a terapia local, além de outras alternativas como o DEA e o ospemifeno, por mais que a gente não tenha ainda ospemifeno aqui no Brasil. Nem o DEA, é bom lembrar. Nem o DEA. Não é orientado a fazer o manipulado. O que é que falta definir ainda em relação a esse documento? Será que eles trazem alguma recomendação em relação à associação da terapia sistêmica com a terapia local? E em mulheres que apresentam câncer de mama, que têm contraindicação formal para a terapia sistêmica, mas que têm sintomas genitais importantes, será que eu posso usar a terapia local? O documento traz qual recomendação a esse respeito? A gente vai discutir tudo isso na versão completa desse videocast. Se você quiser conferir, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.